Terremoto de força 4.8 atinge a região nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova York. A escritora brasileira está em estado grave após ataque de cachorros no Rio de Janeiro. Polícia equatoriana invade a embaixada no México e prende ex-vice-presidente, criando tensão entre os dois países. Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, falece aos 91 anos. E a briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem o absurdo da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Black ali na câmera Steak, que já vai me dar a meta de likes. A meta de like pro vídeo de hoje eu quero 7.520. 7.520 likes, então vamos bater e eu quero deixar um recadinho seguinte, pessoal. Essa semana agora é meu aniversário, maio, como é que fala? Birthday. Birthday. É? É birthday. Porque happy birthday, feliz aniversário, só pode ser birthday. É birthday. Não tem como, né? É birthday day. É birthday to you, né? O cara mais ignorante possível. Tá ligado? Então essa semana vai ser meu aniversário. A gente percebeu que o pessoal tá curtindo os vídeos de 1 hora, no formato de 1 hora, falando, vamos fazer alguma coisa diferentinha aqui e tal. Então a partir de amanhã, segunda-feira, durante uma semana, ou seja, até domingo, né? Durante 7 dias seguidos, teremos vídeos de 1 hora saindo aqui às 11 horas da manhã. Todo dia, às 11 horas da manhã, vai ter um vídeo de 1 hora aqui. E ainda a gente vai ter o outro vídeo, normalmente, igual a gente tem. Normalmente a gente tem um vídeo aí, né? De notícias e tal. A gente vai vir, vai fazer ali de segunda a sexta também. Vai postar alguma coisa ou outra. Então acompanhe que a programação tá especial. Inclusive, a gente vai ter um vídeo, todos são de 1 hora, né? Sim. Um deles é um daily vlog de 1 hora. Olha só. Nesse daily vlog a gente passa por 7 países. Que isso, Massa demais. Hein? Esse tá muito massa, vai sair no dia 11. Então, fica aí acompanhando que vai ter bastante coisa pra vocês, inclusive vai ter promoção, tudo por aqui. E vai ajudando a gente enquanto isso com a meta de likes desse vídeo. Certo? Então, 7.520 likes, né? Isso. Tem certeza? Tenho absoluta. Agora sim, né? Porque eu trouxe o número, né? É lógico. E na quinta posição a gente vai falar de um terremoto que atingiu Nova York. Um terremoto com força inicial de 4.8 atingiu a região nordeste dos Estados Unidos, incluindo Nova York, na manhã dessa sexta-feira. O terremoto aconteceu às 10h23 da manhã, no horário local, e 11h23 em horário de Brasília, perto de Lebanon, em Nova Jersey, não muito longe, a uns 80 km de Nova York. Foi um terremoto próximo da superfície, a 5 km de profundidade. Isso fez com que ele fosse mais fácil de se sentir. Pessoas em Nova York, Filadélfia e até Washington sentiram um tremor. Então esse terremoto, a gente falou sobre um recentemente que foi em Taiwan, Sim. certo? Em Taiwan foi a 15 km de profundidade, pra gente comparar. O que aconteceu agora foi a 5 km. Então, quanto mais próximo da superfície, mais os sinais são visíveis, né? Inclusive, mesmo ele tendo um impacto, uma magnitude menor, né? Por conta da proximidade, ele poderia ser mais destrutivo, né? Inclusive, então, a governadora do estado falou para os moradores ficarem ligados, porque tinha medo das réplicas, né? Que logo depois a gente tem outros tremores, inclusive a gente teve pelo menos 28 desses tremores novos, e foi emitido um alerta para todo mundo que morava em Nova York, que chegou nos celulares das pessoas 1 hora depois do primeiro tremor, desse de 4.8. Inclusive, um dos aeroportos de Nova York teve que fechar, teve que suspender os voos durante sexta-feira, e por incrível que pareça, mesmo com tudo isso, Nova York não informou nenhum tipo de dano grave por conta do terremoto até o momento. Então, conseguiu passar intacta com isso. Na quarta posição, a gente vai falar sobre uma escritora que foi atacada por 3 cachorros lá no Rio de Janeiro. Uma escritora brasileira, Rosiane Murray, de 73 anos, foi atacada por 3 pitbulls na manhã dessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Ela perdeu um dos braços e uma das orelhas por conta das mordidas, segundo o hospital para onde ela foi levada. Segundo a comerciante e sua amiga Sandra Noleto, durante o ataque ela foi arrastada por pelo menos 5 metros e teve partes de um dos braços arrancados por conta das mordidas. Ainda segundo a Sandra, a Rosiane tem o hábito de caminhar todos os dias pela manhã e nessa sexta ela fez a mesma coisa, mas por volta das 5h55 da manhã, ela foi atacada então pelos cachorros. Inclusive, a Sandra foi acordada pelos gritos de socorro da amiga dela. A Sandra contou que os pitbulls já haviam mordido inclusive outras pessoas na mesma rua. Não é a primeira vez que isso acontece. Outros vizinhos já fizeram registro de ocorrência porque os animais morderam pessoas da rua. Ele cria esses animais há muito tempo. Espero que a minha amiga saia dessa, porque ela saiu daqui muito mal. Além disso, esperamos uma resposta das autoridades para que esse cara seja punido. A Rosiana foi levada de helicóptero para o hospital em estado gravíssimo, onde passou por cirurgia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ela teve graves ferimentos na cabeça e também nos braços. O tutor dos cachorros, o dono dos cachorros, que mora em uma casa vizinha de Rosiane, foi levado pela polícia militar para a delegacia. Prestou depoimento
experimento e depois foi liberado em seguida. E os animais foram levados para um local provisório após ser feita ali uma perícia no local do ataque. Vale lembrar que no estado, desde 2005, existia já uma lei estadual determinando que os animais das raças Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler só circulassem por aí em locais públicos sendo conduzidos por pessoas maiores de 18 anos, usando guias e focinheiras. Agora, nesse momento, obviamente, isso reacende aquele velho debate, né, sobre ter ou não um Pitbull ou até outros cachorros, como por exemplo o Fila, o Rottweiler, porque seriam animais de realmente um potencial maior de dano, né, a um ser humano, por conta da força física que eles têm, o tamanho e tudo mais, e pela forma como eles foram sendo desenvolvidos com o tempo até chegar nisso, né, porque o homem criou algumas raças para alguns tipos de funções, né, algumas raças são menores, por exemplo, mas são ótimas farejando e por isso conseguem entrar embaixo de raízes de árvores, coisas do tipo, para poder encontrar trufas, por exemplo. Sim. Lá na Itália, os caras procuram trufa, que é um tempero muito caro, e para isso eles usam porcos ou usam cachorrinhos pequenos. Treino, né? Treino para isso. Então tem cachorro que também foi treinado para poder ser utilizado na guerra, para poder ser utilizado caçando. Tem uma força descomunal, né? Tem uma força um pouco acima. Por isso existem algumas regras para poder ter um pitbull. Por exemplo, eu acho que a regra da focinheira é uma regra muito, muito válida, né? Porque se o pitbull tá de focinheira, ele pode avançar, a pessoa pode derrubar, pode de alguma forma machucar ainda, mas não com a força que ele vai fazer se ele tiver sem a focinheira, né? Então eu acho que é algo super válido. E muita gente eu vi contestando a questão se era ou não um pitbull, né? Porque o pitbull em si seria uma raça muito melhor do que a gente chama de pitbull aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o pitbull tem vários formatos, você vê. Tem maiores, menores, mais gordinho, mais magrinho. Mas na verdade, pitbull seria somente uma raça, né? E aí teriam outras raças que seriam próximas, que foram sendo misturadas, que foram sendo desenvolvidas e que seriam os pitbulls do Brasil, no caso, né? A gente até pode fazer um vídeo aqui no canal, a gente pode dar uma pesquisada boa. A minha mãe, ela é bióloga, eu posso consultar ela também nesse sentido, pedir pra ela correr atrás de pessoas que podem ajudar a gente a entender um pouco mais. Mas basicamente seria isso, falar que não seriam realmente pitbulls, sabe? Os três cachorros. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que a principal questão aqui é que quando você tem um animal, independente de qual seja, a responsabilidade é tua de fazer esse animal ficar seguro. Então, tipo, imagina se ela, no momento, tem uma arma pra se defender, se defende e morre os três. A culpa seria de quem deixou solto, né? Porque possibilitou o cachorro ser atropelado ou algo do tipo, ficar ali. A culpa, então a responsabilidade é tua de cuidar dos animais e de cuidar que os animais não façam mal pra ninguém, pra nenhum terceiro. É igual quando você tem um filho pequeno. Você tem que cuidar dele pra ele não fazer algo que possa ser arriscado pra ele, nem algo que ele possa botar a vida de alguém em risco. Certo? Isso é verdade. Então, basicamente é isso, é uma questão de responsabilidade mesmo, né? E, o animal ele é mais forte e tudo mais. Eu acho que nem é uma questão de proibir a raça, ela pode ser muito útil, como a gente falou, em alguns casos, pessoas que têm grandes locais para poder proteger, eu acho que o pitbull faz muito sentido. Eu acho que talvez num pequeno apartamento, às vezes, o pitbull pode ficar um pouco desconfortável, mas aí não é só o pitbull, por exemplo, um border collie também não vai se sentir bem, né? Eu já tive um border collie numa casa que tinha um quintal legal, você tá ligado, né? Tinha um quintal massa, e ele ficava tipo... Estressado pra caralho, tá ligado? Ficava arranhando o cimento e tal. A gente teve que achar um local, uma fazenda enorme, ele foi pra lá. E o cachorro tá lá até hoje de boa, tá ligado? Porque era o local que ele precisava. Então tem animais que precisam de locais diferentes, às vezes de uma criação diferente, um cuidado diferente, né? Não ter esse tipo de possibilidade, disposição e tudo mais, pra evitar uma série de problemas, como o dessa mulher agora que pode perder o braço e a orelha por conta desse ataque. Porque no final das contas a gente tá debatendo sobre o assunto, mas tem uma pessoa que, né, realmente já pagou por isso. Não é como se a gente tivesse falando, vamos ver como é que seria o mundo perfeito. Sim, o mundo perfeito pra gente, que vai ter a chance agora de pensar daqui pra frente, porque ela já foi atacada. Ela já é uma vítima dessa situação, entendeu? Então, por isso que também tem que ter um pouco de bom senso na hora de falar, sabe? Eu sei que tem gente que quer proteger, por exemplo, o cachorro amiguinho, porque fala, o meu cachorro que tá aqui em casa nunca faria isso, sabe? Tô tratando ele com amor, quando eu saio com ele é só focinheira, ele não fica na rua, ele fica aqui só comigo, entendeu? Eu saio com ele aqui pra ele ficar desestressado, mesmo que eu não tenha um local legal pra ele, eu faço isso, eu cuido muito bem dele. Só que, tipo, talvez não seja o melhor momento pra você postar sua foto com o seu cachorro, tá? Nesse dia, quando a galera tá debatendo isso, porque ela realmente já pagou por isso, tá? Por alguém que foi incompetente, por alguém que foi irresponsável. Por isso que até a amiga dela falou, quero ver se vai ter responsabilidade pra esse cara, né? Bom, agora a gente vai falar da Stake. A Stake é nosso patrocinador, pra você que ainda não conhece. É uma das maiores casas de apostas do mundo, que tá fechado com a NBA, tá fechado com a Fórmula 1, tá fechado com a Premier League. E você que quer assistir, por exemplo, Libertadores, dá pra assistir lá no site da Stake. Libertadores, Premier League, Fórmula 1, NBA, todos esses campeonatos você consegue acompanhar no site da Stake. É só criar sua conta, certo? Usar o nosso cupom que tá aparecendo aqui, Planeta Novo, você coloca lá e não precisa nem apostar pra isso. Você vai lá, cria a conta e já tá podendo assistir. Aí, obviamente, você tá lá assistindo, sei lá, o São Paulo,
Botafogo, Fluminense, o Galo, todo mundo tá na Libertadores, né? Flamengo, Palmeiras, você tá assistindo esse time ali? Você é um torcedor deles? Ou tá secando? Vai lá e faz sua aposta, faz sua fezinha, pra poder deixar o jogo um pouquinho mais animado, certo? Então, se você quiser acompanhar alguns jogos e fazer sua aposta também, vá lá pra Stake e use o nosso cupom. Na terceira posição, a gente vai falar da polícia do Equador, que invadiu a embaixada do México e agora gerou tensões entre os dois países. A polícia do Equador invadiu na sexta-feira à noite a embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glass. O Jorge Glass é ex-vice-presidente do Equador. Eles fizeram uma prisão dentro do Equador. A embaixada do México é um local que é literalmente um prédio, entende? Esses prédios de embaixada, teoricamente, eles não pertencem ao país onde eles estão. Eles pertencem ao país que representam. Então, por exemplo, a embaixada do México, aquele local, tudo ao redor é Equador, mas aquele localzinho ali é México. Então, ali a polícia do Equador não tem nenhum direito de entrar. Isso é o que diz um acordo que foi feito lá em Viena nos anos 60 e que 193 países assinaram, inclusive México e Equador. Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas que são fugitivas de um país, dentro do próprio país, indo até uma embaixada para buscar asilo, para poder ficar protegida. Lembra do Wikileaks? Isso que eu ia falar agora. O cara do Wikileaks ficou dentro de uma embaixada por muito tempo, tá ligado? Vivendo lá para não ser preso. Porque ali a polícia não poderia entrar e pegar ele. E é isso agora então que tá sendo debatido, porque o cara, primeiro, que é uma pessoa de poder, é um ex-vice-presidente, foi vice-presidente 2 vezes, inclusive, e segundo, por essa parte diplomática. A ministra das Relações Exteriores do México, que é a Alicia Bárcena, anunciou o imediato rompimento de relações diplomáticas com o Equador, ou seja, não tem mais conversa entre os dois países, entre os dois governos, pelo menos nesse momento. Inclusive, todo mundo que é da Embaixada do México, que trabalha e vive no Equador, está sendo retirado do país por conta de segurança. Realmente, já começa a ter algum tipo de problema maior entre o México e o Equador. E a gente falou recentemente aqui no canal, olha que doideira, né? A gente tinha preparado um vídeo sobre o Jalisco, que é um dos cartéis do México, é um dos maiores. E a gente falou também recentemente sobre aquele ataque que aconteceu no Equador, que foi feito contra um candidato, que foi feito contra Los Lobos, lembra? Sim. Que é um grupo, que é uma facção dentro do Equador. E a gente falou sobre 26 facções que surgiram recentemente por lá, e que surgiram porque o país agora trabalha com dólar, e porque tem um local bom para plantio, também de coca, e também tem uma rota boa para poder levar até o México. E que com isso, os cartéis do México estavam indo para onde? Pro Equador. Sim. Certo? Então a gente tem uma presença hoje de criminosos muito grandes, mexicanos, dentro do Equador. E nesse momento a Embaixada do México tá indo embora. Ou seja, os países que tinham que conversar, que tem muito para conversar, para trocar de informação, E até pra resolver, cortaram a relação. Imagina. Então um crime pode desenvolver muito nesse momento. Pode durar, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses de pausa, né? Na conversa entre os dois países. E isso já pode ser o suficiente para o crime desenvolver demais. Então, essa situação, ela tá em paralelo, mas ela também faz parte disso aqui. Na segunda posição, a gente vai falar do falecimento do Ziraldo. O Ziraldo, que é o criador do Menino Maluquinho e de outros personagens aí icônicos, né? O primeiro livro que eu lembro, assim, é o... Como é que é? O Menino do Planeta Laranja, tá ligado? Que é uma laranja... É um planeta laranja mesmo. É uma laranja o planeta, tá ligado? Entendi. Aí tinha essa aspira aí dele. Pô, eu achava muito massa o Ziraldo, mano. Passar na TV Cultura, né? Os desenhos Sim. dele e tal. Então ele já tá enfrentando há algum tempo algumas dificuldades na saúde, né? Inclusive a filha dele, a Daniela Thomas, falou que ele teve falência múltipla dos órgãos. Mas inclusive ela deixou de destacar na nota que não foi necessariamente nesse momento que ele faleceu. Que ele vinha tendo esses problemas, mas que ele faleceu simplesmente parando de respirar do nada, dormindo. Inclusive lembrar de um filme, de uma das histórias dele, né? Onde o vovô lá, que aparece no filme, acaba falecendo dormindo. E tem uma cena lá icônica que a criança vê, que é o vô falecendo, né? E tem essa imagem que muita gente que viu naquela época foi marcada, né? E aí lembrou na hora, putz, olha só, ele faleceu do jeito que tava escrito lá na história e tal, né? Caramba. Vai lembrar que ele já tinha tido um infarto leve em 2013, tinha tido um outro infarto em 2018, e por isso, como a gente falou, ele tá tendo uma série de problemas aí nessa parte de saúde, né? Ele é um cara que começou a ganhar fama nacional lá atrás, quando trabalhava na revista O Cruzeiro, também no Jornal do Brasil, e em 1960 ele lançou uma revista em quadrinhos chamada Turma do Pererê, que foi a primeira história em quadrinhos que foi produzida aqui no Brasil a cores. Inclusive também foi o primeiro gibi aqui do Brasil, feito somente por uma pessoa, só um autor. Então ele é um cara que sempre foi muito reverenciado na parte de educação, na parte de escrita mesmo, porque ele vendeu mais de 4 milhões de exemplares. Então é um cara que tem várias histórias aí, que quem sabe um dia no Brasil, né, a gente comece a narrar mais a história de quem é ídolo, de quem é importante assim, e tenha filmes, né, séries o tempo todo. Não só sobre personagens do crime, por exemplo. Porque personagem do crime no Brasil quase que tem garantido, né, uma produção. É verdade. Mas pessoas, assim, que são interessantes, como, por exemplo, um Barão de Mauá. Tem lá a produção. Você vai lá e vê o History lá. É legal. Mas podia ter um puta filme, né? Podia ter um baita filme sobre o cara. Contando realmente né? a história. Contando quem que foi, como é que é e tal. Um cara como esse, o Ziraldo. O Chico Xavier. Esse aí tem um filme, né?
Tem um filme. Então, os caras que são importantes, que são reconhecidos no Brasil e mundo afora, né? Merecem um filme do tipo. Bom, na primeira posição já falo sobre o Elon Musk, que parece que vai comprar uma briga aí com o Alexandre de Moraes. E ele expôs ali o Alexandre no próprio Twitter e ele insinuou fechar o escritório da rede social aqui no Brasil, inclusive questionando por que o Alexandre de Moraes traria tanta censura aqui pro Brasil, por que ele aplicaria tanta censura por aqui. Vale lembrar que o Alexandre de Moraes é autor de vários despachos que suspenderam perfis nas redes sociais de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas. Ou seja, pessoas que de alguma forma estavam espalhando alguma imagem que foi considerada falsa e que tinha uma intenção de espalhar essa informação de forma falsa, né? Estão sendo investigados há algum tempo, estão tendo um perfil suspenso, mas dentro dessa premissa de que ele estaria caçando pessoas que espalham fake news, algumas pessoas alegam que foram injustiçadas, que isso foi utilizado, a caçada que foi feita ali, seguindo essa lógica da fake news, foi usada para caçar outras pessoas também, por outros tipos de interesse, seja político, seja de poder, seja de jogo político ali, né, que ele precisaria então se manter de alguma forma ou de outra. Então existe esse tipo de acusação contra ele, não é de hoje, não é do ano passado também, já faz algum tempo, né. E, inclusive o Elon Musk postou ali uma matéria, uma sequência de postagens do jornalista norte-americano Michael Shellenberger. Ele postou essa matéria com o título Twitter Fales Brasil, ou seja, Twitter não deu certo aqui. Por quê? Porque, segundo ele, o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão, que seria liderado, então, pelo Alexandre de Moraes. E esse jornalista, então, afirmou que o Alexandre de Moraes exigiu, de forma ilegal, que o Twitter revelasse detalhes pessoais de usuários. Ou seja, é uma briga que pode acontecer, que o Elon Musk provavelmente vai comprar, porque é uma briga que ele compra pelo mundo, então não é só por aqui provavelmente que deve ter uma reação negativa, deve ter outras pessoas como o Alexandre de Moraes por aí, né, que devem ir contra ele, e eu acho que ele não vai voltar atrás. Ele não vai chegar e vai postar assim, desculpa, senhor Alexandre, vou apagar meu tweet porque eu tenho medo de pagar uma multa. Ele não é um monarca, ele não é um policial que, sei lá, que foi pego pelo Alexandre de Moraes, ou uma pessoa qualquer aqui, porque ele é um dos caras mais ricos do mundo. Ele não é brasileiro, né? Também tem isso. E qual que é a multa que pode atingir o Elon Musk? Entendeu? Até tem um pensamento por trás disso, né? Pro rico, a multa, na verdade, é o preço, né? Porque a multa não vai fazer mal pra ele. Tipo, que nem, você mora num condomínio. Não pode tocar a música depois das 10 horas. Se tocar a música depois das 10 horas, você vai ter que pagar uma multa de R$500. Se você é um cara que não tem muita grana, você vai falar, opa, não vou tocar. Sim. Se você for penalizado, você vai sentir. Você vai falar, caralho, perdi quinhentão, cara, nessa bobeira. Agora o cara que é rico, o que ele vai pensar? Custa R$500 pra poder tocar a música depois das 10 horas. Essa é a verdade, certo? Então, qual que é a multa que você pode colocar, por exemplo, pro Twitter pra poder afetar o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo? Essa é uma briga que eu acho que pela primeira vez o Alexandre de Moraes tem uma briga com alguém que pode revidar por muito tempo, que pode alongar isso, entendeu? Porque ele pode botar lá $1 milhão todo dia. Vamos lá. Entendeu? E aí, porque nessa briga, digamos que ele tá sendo processado todo dia $1 milhão. Não é como se durante esse tempo ele não fosse falar um monte, usar todas as ferramentas dele, usar o Twitter, que é imenso, tá ligado? Tipo, o perfil dele com 180 milhões de seguidores, né? Falar disso o tempo todo, ganhar a mídia, ganhar espaço dentro da televisão aqui no Brasil, dos jornais e tudo mais. Então seria uma guerra que poderia enfraquecer o Alexandre de Moraes nesse momento, trazendo uma atenção muito forte pra ele. É no mínimo interessante a gente acompanhar isso, porque se realmente tem o risco de o Twitter ser fechado no Brasil, do escritório do Twitter acabar aqui, de uma rede social ir embora por conta disso, é algo que a galera vai começar a debater. Ué, por que uma rede social tá indo embora nesse momento e tá sendo dado como motivo um ministro aqui do Brasil? O que esse ministro fez? Aí é onde vem uma CPI, aí é onde vem algum tipo de investigação em cima, entendeu? Então, tipo, vamos ver. Vamos acompanhar. É verdade. Vamos ver o que vem por aí, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.